Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas, ok? Então aqui hoje, a aula que eu vou gravar, a aula que eu irei gravar vai ser referente à unidade 7, ao capítulo 2 da unidade 7, que traz como tema conflitos no Oriente Médio, beleza? E hoje eu quero falar aqui, Quero falar aqui principalmente sobre a questão palestina, então abram aí o livro de vocês na página 142, ok? Abram aí o livro de vocês na página 142. Lembrando que esse tema é um tema bastante importante, beleza? É um tema muito importante, é um tema que eu vou me aprofundar ainda mais na nossa sala de aula virtual, no Google Meet, beleza? E aqui, vou trabalhar o texto aqui com vocês da página 142, certo? E é com esse texto que nós vamos aqui buscar compreender, certo? O que vem a ser essa chamada questão palestina, beleza? Que ainda hoje esse conflito, ainda hoje esse processo ainda está em curso no Oriente Médio, beleza? Então vamos lá. Então, a criação de um Estado judaico, ou seja, a criação de um Estado para os judeus, lembrando que por séculos e séculos, os judeus eles permaneceram, certo, sem um Estado, beleza? Mas, essa criação de um Estado judaico, ele vinha sendo reivindicado formalmente desde o final do século XIX, com o surgimento de um movimento. Esse movimento chamado de movimento sionista. O que era esse movimento sionista? Ou seja, esse movimento ele tinha como objetivo e ele pregava o retorno dos judeus para a sua terra, certo? Era isso que o movimento sionista, certo? Era um movimento que ele reivindicava pela criação de um Estado judaico, lembrando do antissemitismo na Europa, os judeus, certo? Desde a Idade Média, os judeus, eles eram trancafiados em guetos, certo? E havia esse antissemitismo na Europa, essa aversão aos judeus em vários países na Europa, e haviam países em que esse antissemitismo era extremamente forte, era muito forte. E esse movimento sionista, ele reivindicava pela formação de um Estado judeu, e eles também, e esse movimento também, ele pregava o retorno, certo, dos judeus para Israel, para Jerusalém, ok? Esse movimento foi organizado e divulgado pelo jornalista austro-húngaro, certo, Herzl, em um contexto, presta atenção, em um contexto de aumento desse antissemitismo na Europa. Ou seja, essa aversão, o crescimento dessa aversão de judeus na Europa, que acontecia até os chamados pogroms, que era o lixamento de judeus nas ruas, ok? Então, o movimento sionista passou a estimular, isso aqui como eu já falei para vocês, passou a estimular a migração de comunidades judaicas para a Palestina, considerada a terra natal dos judeus, que viveram nessa região, os judeus viveram nessa região na antiguidade, até serem expulsos pelo Império Romano no século III. No século VII, o território foi ocupado pelos árabes.
Lembrando que no século VII foi ocupado pelos árabes justamente pelo fato que nós vamos ter a formação do Império Árabe, certo? E essa região, certo? E essa região, ela foi, né, o Oriente Médio foi, o Oriente Médio, norte da África, partes da Europa, várias regiões foram dominadas e conquistadas pelo Império Árabe. Mas, após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Em 47, né? Em 1947, após a Segunda Grande Guerra Mundial, a ONU determinou que fosse criado 2 países na região, um Estado árabe e um Estado judaico. Isso aqui, meus amores, no pós-guerra. Lembrando uma coisa, lembrando que durante o curso da Segunda Grande Guerra Mundial, só para vocês terem uma ideia, os alemães, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, conseguiram matar 6 milhões de judeus. E lembrando que muitos desses judeus morreram, certo? Foram executados e enterrados em valas comuns. Tivemos aí um massacre de judeus na Ucrânia, o massacre de Babi Yar, ok? Milhões de judeus também morreram nos campos de extermínio, com destaque aí para Auschwitz, certo? Iam para as câmaras de gás e das câmaras de gás esses judeus, eles iam para os fornos, ou seja, viravam cinza. E Auschwitz, né, dentre outros, em Auschwitz, Treblinka, Sobibor, milhões de judeus, não só judeus, mas ciganos, comunistas, certo? Homossexuais, democratas, opositores do regime nazista, outras nacionalidades também morreram nesses campos de extermínios e nesses campos de concentração, ok? E é nesse pós-guerra que a ONU, né, a ONU determinou que fosse criado 2 estados, né? Aliás, 2 estados, 2 países, né? Um estado árabe e um estado judeu. Lembrando que a partir do século VII, né? Esse território onde era habitado, os judeus são expulsos. Os judeus são expulsos, certo? Onde hoje é o Estado de Israel, certo? Os judeus são expulsos no século III pelos romanos, certo? E o seu retorno, né, dos judeus é a partir do século XIX e vai se intensificar após a Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Para vocês verem como é uma questão delicada, certo? Era um povo que foi extremamente perseguido na Europa, um povo sem Estado, não havia nenhum Estado para reclamar, certo? Os alemães conseguiram matar milhões de judeus na Europa. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, a ONU determinou a criação de 2 estados, de um Estado judeu e de um Estado palestino, mas a partir daí vai começar os conflitos entre árabes e judeus. Então, as lideranças árabes questionaram e recusaram a divisão proposta, que reduzia seu espaço, mesmo sendo o grupo étnico predominante na região. No entanto, as lideranças judaicas aceitaram a tal divisão, formando o Estado de Israel em 1948. Beleza? Ou seja, depois de séculos e séculos, é que os judeus passaram a ter um Estado a partir de 1948. Então, essa criação do Estado de Israel a partir de 48 é que, né, como falei para vocês, as lideranças árabes vão questionar questionam e recusam essa divisão proposta pela ONU, porque, segundo eles,
espaço, eles que já habitavam a região desde o século VII, e que para os árabes aquele território era deles por direito, né? Viu seu espaço sendo reduzido, mesmo sendo um grupo étnico, né? Um grupo étnico que predominava, certo? Na região, ok? Então, e é a partir da fundação do Estado de Israel que começa, certo, esse conflito que dura até os dias de hoje, beleza? Então, para eles, a formação de um Estado próprio seria um direito histórico e uma recuperação após, certo? Eu não gosto de utilizar essa palavra holocausto, certo? Hoje em dia, devido aos estudos, à pesquisa, certo? A gente utiliza a palavra a Shoah, que significa o extermínio, né? Então, que para os judeus, a formação de Estado próprio seria um direito histórico e também uma reparação após tudo aquilo, toda aquela barbárie, toda aquela maldade extrema que foi cometida contra os judeus durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Beleza? Ok? Então, em represália, certo? Os países árabes, Egito, Iraque, Jordânia, Líbia, Síria e Arábia Saudita, eles declararam guerra contra Israel, pois não reconheciam o Estado recém-formado. Então, a guerra árabe-israelense durou mais de um ano e foi vencida por Israel, que expandiu seus domínios e ocupou áreas maiores que inicialmente determinada pela ONU. Isso aqui, gente, isso aqui, preste atenção nessa parte aqui. Isso aqui só vai intensificar o conflito entre árabes e judeus nessa região. Porque após essa guerra, o que é que vai acontecer? Israel vence, Israel vai anexar, ele vai tomar outros territórios, certo? Então, vai expandir os seus domínios e ocupou áreas maiores que as inicialmente determinada pela ONU. E isso aqui, como eu falei para vocês, isso aqui só vai intensificar ainda mais o conflito nessa região. Um conflito que dura até hoje, gente. Falei para vocês, esse conflito, ele vem se arrastando, né? A gente vê aí década de 50, década de 60, 70, 80, 90, até hoje. Ou seja, um conflito que já dura mais de 70 anos, esse conflito entre judeus, certo, e palestinos. Um conflito que já dura mais de 70 anos, ok? Então, como se tratava, né, de um contexto de Guerra Fria, Estados Unidos Israel foi apoiado pelos Estados Unidos, enquanto os árabes e os palestinos foram apoiados pela União Soviética. Os países árabes organizaram a chamada Liga Árabe para se posicionarem contra Israel. Já os palestinos criaram a Organização pela Libertação da Palestina, né? A OLP, nessa Organização pela Libertação da Palestina, cujo o braço direito era, né, Arafat, beleza? Então, vamos aqui para o mapa, certo? Esse mapa aqui é um mapa bastante interessante, certo? Vamos aqui para o mapa, certo? Nós temos aqui, ó, Palestina, né? O plano de partilha da ONU. Isso aqui nós temos o plano de partilha da ONU,
certo? Isso no ano de 1947, beleza? Então o que é que a gente pode observar aqui pelo mapa, certo? O que é que a gente pode observar no mapa? Que aqui nós vamos, todo esse território aqui, ó, todo esse território mais claro, certo? Por isso que os palestinos, eles vão, certo? Eles vão achar injusto, eles vão reivindicar, certo? Eles não vão aceitar, certo? Não vão aceitar, certo? Essa proposta, certo? Da ONU. Então, todos esses territórios, certo? Isso em 1947, certo? Ficaria com os judeus, certo? E os judeus aceitaram de imediato, claro, devido séculos de perseguições e devido muito tempo sem um Estado, beleza? E aqui nós vamos ter, né, a Palestina após a guerra de 1949. Você vê aqui que o Estado, né, o território do Estado de Israel, ele vai se expandir, certo? Olha aqui, ou seja, as áreas destinadas para os palestinos, ela vai ser o quê? Ó, a gente vê que ela vai ser reduzida. Ela vai ser reduzida, porque vários territórios, certo? Nesse segundo mapa aqui, a gente vai ver aqui que vários territórios vão ser anexados, certo? Por Israel após a guerra no ano de 1949. E isso, né, vai só intensificar esse conflito nessa região. Ok? É um tema bastante interessante, ainda tem muita coisa para se falar, certo? Na sala de aula virtual, no Google Meet, eu vou me aprofundar ainda mais nesse tema aqui com vocês, ok? Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei hoje, certo? Na minha aula de hoje. Façam a leitura de todo o capítulo em questão, vocês não podem deixar de fazer, certo? A leitura de todo o capítulo. Lembrando, na minha próxima sala de aula virtual, certo? E a parte presencial também, eu vou explorar ainda mais esse conteúdo, beleza? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Tudo de bom para vocês.